se for dado o direito de preferência, o que é que acontece, né? O locatário preterido no seu direito de preferência poderá reclamar do alienante as perdas e danos ou depositando o preço e demais despesas do ato de transferência, haver para si o imóvel locado, se o requerer no prazo de 6 meses. Então, esse é o prazo que ele tem para reclamar. 6 meses após a venda, se não foi concedido o direito de preferência, ou, nesse caso, quando houve a divergência entre a proposta apresentada e a proposta concretizada, ele tem 6 meses para requerer a transferência do imóvel para seu nome ou reclamar perdas e danos, né? Desde que o contrato de locação esteja averbado pelo menos 30 dias antes da alienação junto à matrícula do imóvel. Esse requisito é só para ele requerer a transferência do imóvel para o nome dele. Para perdas e danos, não precisa que o contrato de locação esteja registrado. E aí a gente vai chamar a nossa colega aqui do jurídico, Mariana, que vai se apresentar e vai continuar aqui falando sobre as garantias para vocês. Albert, antes de você dar continuidade aí, tirar uma dúvida. Pois não. Essa questão de preferência do locatário aí, não deveria estar condicionado ao bojo do contrato, alguma cláusula que fale sobre o assunto? Não, o direito legal dele é o direito de preferência, certo? Isso está previsto na legislação. O que é que acontece? Está lembrado que eu disse? A gente só precisa de autorização para fazer o que não está na lei. Certo. Então, mesmo que não esteja na lei, ele tem direito, ou mesmo que não esteja no contrato, está na lei. Então, ele tem o direito de preferência, não precisa estar nem previsto no contrato. Certo. E aí, só para aprofundar um pouquinho, mas diante do tempo eu não vou conseguir entrar nesse tema, é o da sublocação. Toda sublocação tem que ser informada ao proprietário do imóvel, ao locador. E esse direito de preferência, quem exerce primeiro é o sublocatário. Então, havendo sublocação, você tem que primeiro oferecer ao sublocador, depois oferecer ao locatário e depois realizar a venda. Entendi. Entendeu? Okay. Obrigado. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou Mariana Costa, advogada, especialista em direito imobiliário, e hoje estou coordenadora do setor jurídico do CRES Sergipe. Agradeço primeiramente ao presidente, a doutor Val, nosso assessor especial, que me permitiu fazer essa pequena participação aqui nessa apresentação, nesse curso, para falar um pouquinho com vocês sobre a garantia dos contratos de locação. A Lei de Linato, em seu artigo 37, ela fala sobre 4 tipos de garantias de locação. Dentre elas, a caução, fiança, seguro de fiança locatícia, cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento. Eu vou falar um pouquinho mais sobre cada uma delas daqui para frente. Mas, de antemão, já adianto que, no parágrafo único do artigo 37, a lei ela veda a utilização de mais de uma garantia locatícia. Então, vocês perguntam, e aí, Mari, se eu encontrar num contrato mais de uma garantia, como é que eu vou saber qual é que eu vou utilizar? Vai utilizar a que foi citada primeiro nas cláusulas. Então, a primeira citação do contrato vai ser a garantia que vai prevalecer. No caso da garantia ter sido formalizada num documento em apartado, o que vai valer vai ser a garantia citada dentro do contrato. A caução. A caução é o primeiro tipo de garantia e ela pode ser em dinheiro, títulos e ações, bens móveis, bens imóveis, e aí a gente vai falar um pouquinho de cada uma. A caução em dinheiro, ela deve ser de até, no máximo, valor correspondente a 3 aluguéis. E essa caução ela deverá ser depositada numa poupança, e aí, em caso de inadimplemento, deverá ser sacada pelo locador para ser utilizada nesse pagamento. Caso não, ela deverá ser sacada ao final do contrato, depois do prazo determinado, e com seus ajustes, o ajuste da poupança. Títulos e ações. A ação de títulos de capitalização é quando há um título de capitalização associado ao contrato de locação. Então, esse título fica
lá garantido com o locador, e caso seja necessário, o locador vai resgatar esse título. Caso não seja necessário, o locatário resgata o título com as correções que ocorreram. No caso das ações, vai ser mais ou menos da mesma maneira, porém, nas ações, o locador, a ação comprada ela vai ser associada ao contrato de locação, e caso seja necessário, o locador irá vender essa ação e resgatar o valor dado. No caso do bem imóvel, como, por exemplo, um carro, vamos dizer que o locatário vai colocar um carro como caução do contrato de locação. Então, no contrato de locação, haverá uma cláusula com essas características, as características do carro ou do bem imóvel escolhido, com todas as características dele, e será registrado no cartório de títulos e documentos. No caso dos bens imóveis, o contrato de locação ele vai ser registrado na matrícula do imóvel, e esse imóvel será hipotecado como garantia desse contrato de locação. E aí, em relação à impenhorabilidade de bens de família, no caso da caução, o bem de família ele não poderá ser utilizado como garantia do processo. Mais à frente, a gente vai ver que na fiança isso é diferente. Um julgamento recente do STF, ele trouxe a penhorabilidade, a possibilidade de penhorar bens de família no caso da fiança. Fiança. A fiança poderá ser feita por pessoa física ou por pessoa jurídica. No caso da pessoa física, quando há mais de um fiador, eles têm essa obrigação solidária entre si. Então, a cobrança, no caso de inadimplemento do locatário, poderá ser feita para qualquer fiador que esteja associado lá. Caso o fiador seja casado, exceto quando o regime de casamento for de separação total de bens, então vai ser necessário a outorga uxória, que é a autorização do cônjuge do fiador. No caso de pessoa jurídica, essa fiança ela vai ter que estar citada no contrato social, autorizando, inclusive, qual seria o sócio responsável para que assine essa fiança. Como já tinha dito antes, o STF ele decidiu pela constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador de contrato de locação. Diferente da caução, que esse imóvel ele não poderá ser utilizado como garantia, na fiança, o STF decidiu que sim, é possível o bem de família do fiador ser utilizado como garantia. Aqui no artigo 40 da lei, a gente vai ter algumas hipóteses de quando o locador ele poderá solicitar a substituição do fiador ou a substituição da garantia. Em caso como, por exemplo, na morte do fiador, a ausência ou mudança do fiador sem a informação para o locador, a alienação ou agravação de todos os bens. Nesses e outros casos constantes no artigo 40, não poderá, o locador ele terá 30 dias para notificar e solicitar ou um novo fiador ou a substituição da garantia do contrato de locação. Aqui o seguro-fiança locatícia. No caso do seguro-fiança, é como se fosse um seguro de automóvel. Vai procurar uma empresa de seguros e aí será contratada uma apólice. A vantagem disso é que essa apólice ela poderá ter a cobertura não só dos aluguéis em atraso, como condomínio, multa, danos ao imóvel, IPTU. E aí a seguradora ela vai cobrir todos esses problemas que possam surgir durante a vigência desse contrato. Já a desvantagem é que, assim como no contrato de seguradora com automóvel, o valor pago não é devolvido, não retorna ao locatário, ao final do contrato. Aqui a cessão fiduciária de cotas e fundo de investimento. Nesse caso, é quando o locatário ele tem um perfil de investidor. Então, ele já investe em fundos, e aí, nesse caso, eles vão assinar um termo de cessão fiduciária, onde o locador ele passa a ser um credor fiduciário. E aí, nesse caso, em caso de necessidade de uso, ele vai resgatar esses fundos subscritos e vai transferir as cotas do fundo de investimento para o locador. Por fim, os contratos de locação sem garantia. Nesse
caso, não vai haver nenhum tipo de garantia no contrato, porém, existem algumas condições diferenciadas. Nesse caso, é aquele caso que, quando você vai alugar, você já paga o aluguel na entrada do imóvel. Quando você vai entrar no imóvel, você já paga um aluguel antecipado. Então, quando o locatário ele fica inadimplente, ele vai ficar inadimplente em relação ao mês em curso, e não em relação ao mês anterior ou ao mês futuro. E aí, nesses casos, o artigo 59, ele autoriza a liminar de desocupação de 15 dias em caso de inadimplência. Porém, o inconveniente, né, que o locador, quando for entrar com essa ação de despejo para pedir a desocupação de 15 dias, ele vai precisar depositar uma caução do valor equivalente a 3 aluguéis. E a outra desvantagem seria a morosidade da justiça. Agora eu vou convidar a voltar a retornar à palestra a Dr. Valber Muniz. Obrigada. Daniel. Tem alguma dúvida sobre garantias? Vai aproveitar a Mari ainda. Se o quê? Se esse carro veio algum dano, o móvel, né? Diz que pode ser um carro, tem que ser um carro no valor de quantos meses de aluguel. Essas questões de garantia é uma questão para ser avaliada caso a caso, né? Você não vai exigir a garantia de um mega carro para um aluguel de R$500, mas um aluguel de R$10.000 você vai querer um carro que suporte uma execução, né? Ah, tá certo. Então, é importante que você tenha esse liame, né? Então, vou pegar a moto do Quem sabe hoje em dia uma bicicleta elétrica é melhor do que uma moto. Porque a gasolina não sei se vai ficar a R$5, não. Bem, e nos contratos de locação, o que é que o corretor não pode fazer, não deve? A legislação prevê como contravenção penal, ok, gente? Contravenção penal não é crime, mas, como o nome já diz, já não é uma atitude aceita pelo judiciário, né? A contravenção, ela é um crime, digamos assim, eu não digo crime, né? Crime entre aspas, é um crime de menor potencial ofensivo, né? Então, exigir por motivo de locação ou sublocação quantia ou valor além do aluguel e encargos permitidos. Então, às vezes, a gente encontra alguns clientes que querem usar aquela locação, inclusive, como financeira, né? Ele acha que é um banco, então ele começa a cobrar aqueles juros de banco, né? E que a gente vulgarmente chama ele de agiota, né? Então, isso daí não é permitido, tá certo, gente? Exigir por motivo de locação ou sublocação mais de uma modalidade de garantia no mesmo contrato. Ou seja, aquelas garantias que Mariana citou aqui para vocês, calção, seguro, fiança bancária, você só pode escolher uma dentre aquelas para optar no seu contrato, né? A fiança, cobrar antecipadamente o aluguel, ou seja, se o contrato está garantido, eu não posso cobrar o aluguel antecipado, mas se o contrato não tem garantido, eu posso cobrar um mês antecipado, né? Aquela situação que ela falou, inclusive com permissivo legal, para no prazo de 15 dias conseguir uma liminar, o que nem sempre é cumprido na justiça, né? Hoje a gente entra na justiça, o primeiro despacho do juiz é designe-se audiência de conciliação. E aí entra no caso da morosidade da justiça, que isso geralmente demora 2, 3 meses, né? A ação de despejo, diferente do que alguns advogados pensam, não pode ser ajuizada no juizado especial cível, né? Ela é uma ação que tem rito próprio e tem que ser ajuizada nas varas cíveis comuns. Qual é a penalidade para quem faz isso? Prisão simples de 5 dias a 6 meses. É uma brincadeira, né? Muito cara para a reputação da gente e da nossa categoria, né? Passar 5 dias ali no chilindró não é brincadeira. E uma multa, né?
correspondente a 3 ou 12 meses do valor do aluguel. E sabe quem é que vai receber? O locatário que vai receber essa multa. E quando o locatário morre, quando há separação, como fica o contrato de locação? Quando o locador morre, a locação passa para os herdeiros. É o mais óbvio de acontecer, né? Ele está lá, é proprietário daquele imóvel junto com seus irmãos, ou outros descendentes, ou a esposa, ou a mãe, e aí é pedida a locação para eles, eles que têm direito. Então, a lei já diz a quem pagar, né? A imobiliária ou o corretor de imóveis não pode reter esse repasse sob o argumento de que não sei a quem devo, né? Está aí na legislação. Se eu fizer pagamento a um dos herdeiros e os demais vier questionar? Então, existe a figura do inventário. E lá na ordem sucessória, ele tem quem é que sucede na ordem. Então, você tem que procurar lá quem é que sucede na ordem, que está lá no artigo, o artigo eu não vou lembrar de cabeça não, mas está lá no CPC dizendo, olha, quem tem pretensão de ser o inventariante. Aí você vai lá e vai olhar naquela ordem sucessória e vai escolher aquele para fazer o depósito. Não, é sem ser feito mesmo, é porque o inventariante ele tem uma ordem. Ele, inclusive, é quem abre o inventário, né? Existe uma discussão se o inventariante só se torna inventariante depois da assinatura do termo de inventariança, né? Mas hoje é pacífico que você não pode reter ou você vai depositar numa conta à disposição do juízo, mas nada de reter esperando que apareça, né? Você tem que fazer o repasse, olha, morreu, eu não sei quem é. Olhei lá a ordem de inventariança e não sei se ele tem ou não cônjuge, que é o primeiro lá. Não sei. Eu vou lá, abro uma ação em desfavor do espólio, uma ação de consignação e pagamento. O que não pode é você pegar esse aluguel e reter, esperando que se abra o inventário. Isso, tem que depositar. Morrendo o locatário, aí nós temos duas hipóteses. Na locação finalidade residencial, o cônjuge sobrevivente ou o companheiro e sucessivamente os herdeiros necessários e as pessoas que viviam na dependência econômica do decújo, desde que residente no imóvel, se tornam o titular da locação. Ou seja, você vai ter que fazer aquela avaliação de novo para ver se você deve ou não manter as garantias, né? E se você tem interesse daquela pessoa ser. Mas, de pronto, é ele que vai passar a figurar. E nas locações com finalidade não residencial, o espólio e, se for o caso, o sucessor do negócio. Ou seja, tem aquele filho que está previsto no contrato social lá da empresa. Tem aquele sócio que está lá no contrato social da empresa. É ele que começa a arcar com isso, né? As locações não residenciais são as conhecidas locações comerciais. E em caso de separação, aí você tem que analisar que a legislação ela abrange tudo. Ó. A separação de fato ou judicial. Divórcio ou dissolução da união estável. A locação residencial prosseguirá automaticamente com o cônjuge ou companheiro que permanecer no imóvel. E aí vai surgir também a questão do fiador, né? Em qualquer dessas hipóteses, a subrogação será comunicada por escrito ao locador, ou seja, o locador você vai ter que fazer uma notificaçãozinha informando ao locador, olha, Joaquim e Maria se separaram, Maria está ficando no imóvel e a partir de agora é ela e só ela que figura no contrato. E aí para a figura do fiador, né? O fiador poderá exonerar-se das suas responsabilidades no prazo de 30 dias. Ou seja, ele também tem que ser notificado para se manifestar se ele vai continuar sendo fiador de Maria ou se ele não tem interesse em ser fiador de Maria. Contado do recebimento da comunicação oferecida pelo subrogado, ficando responsável pelos efeitos da fiança por 120 dias, ou seja, mesmo que ele não queira ser mais fiador,
ele continua responsável pelos próximos 120 dias. E aí você, recebendo uma resposta negativa do fiador, vai diligenciar para que ela providencie um fiador no prazo de 30, 60, 90, não deixando expirar esse prazo de 120 dias. E aí eu pensei em trazer um tema mais palpitante para vocês diante do que nós vivemos, né? Que foi esse período de pandemia e da Covid, que suscitou muitas dúvidas, muitas interpelações judiciais acerca dos cumprimentos do contrato de locação. Como nós devemos nos portar quando acontece um fato imprevisível e independente da vontade de ambas as partes e que geram consequências jurídicas e econômicas para a sociedade em geral, né? Então, nesse caso, a Lei 8.245 ela é omissa. Não tem nada a respeito, não tem dizendo, olha, tem lá um dispositivo de caso fortuito e força maior, mas nada de concretude, né? E a inadimplência, como é que fica? Porque ele diz que resolve no caso de força, resolve-se o contrato no caso de força maior ou no caso fortuito. Sim, e eu não quero resolver a locação. Eu estou morando aqui dentro de uma casa, não tenho para onde ir nesse momento de pandemia, e não tenho, eu tive um abalo econômico e não tenho como arcar com a integralidade desse aluguel hoje. Minha renda caiu, sei lá, 20%, 30%. Imagine para um balconista de loja que tem um salário fixo mais comissão. Ele, de repente, veio lá o decreto presidencial, né, e do Estado e do município mandando fechar a loja. Ele hoje tem um salário fixo, que muitas vezes corresponde a 1/3, a 1/4 da sua renda mensal. Como é que fica? Então, nessa solução, que é a solução a qual eu me perfilo, a gente busca subsidiariamente o Código Civil, né? E o Código Civil, lá no seu artigo 393, diz: o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizados. Ora, no caso da pandemia, a gente me parece claro que é esse exemplo, né? Qual foi a responsabilidade que qualquer um de nós tivemos pela pandemia? Nenhum, né? Então, o devedor ele responde pelos prejuízos, e aí você precisa ter em dimensão duas coisas. A lei fala em prejuízo. Ela não fala no valor real do contrato. A mensalidade do contrato ela está isentando do pagamento? Não. Mas os prejuízos decorrentes dele, no meu ver, sim. Como é que fica a questão dos encargos? Como é que fica os prejuízos efetivamente? A gente também sabe, quem administra aqui sabe que tem gente que recebe o aluguel para pagar a feira de casa também, né? E não pagando a feira de casa, eles têm prejuízo, inclusive psicológico, né? Quem é que gosta de não saber o dia de amanhã? Todos nós somos previdentes por conta disso, né? Procuramos uma previdência privada, procuramos contribuir com o INSS. Por quê? Porque é uma ideia do ser humano ser previdente, ter uma provisão para o futuro. E aí o parágrafo único vem: o caso fortuito de força maior verifica-se no fato necessário cujos efeitos não eram possível evitar ou impedir. A pandemia era impossível, né? Quando se descobriu a pandemia, já estávamos infectados. Se alguém tem culpa aí no cartório, foram a Agência Mundial da Saúde, né? A Organização Mundial da Saúde, que detectou em 2019, não fez uma campanha, ou até fez, mas o vírus tinha um contágio muito rápido e foi impossível impedir a contaminação mundial, né? Então, não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora. E aí a gente entra no conceito de multa e encargo. O que é estar em mora? Estar em mora é estar inadimplente com a sua obrigação principal. E aí entra aí nesse conceito de não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora. Deixa eu ver. E aí eu quero fazer uma análise com vocês. Veja só, a pandemia foi mal para muita gente, foi ruim economicamente para muita gente. Mas a gente tem que lembrar que também teve gente que ganhou muito dinheiro. Imagine uma fábrica de álcool.
fábrica de álcool ela poderia alegar o fato de pandemia para não cumprir suas obrigações de locação do seu armazém de estoque, de suas máquinas, de alguma coisa desse tipo? Eu acho que não. Eu tenho um cliente que ele disse que vendia uma carreta de álcool gel antes de chegar dentro da loja, porque todo mundo estava comprando. Então, nunca se faturou tanto no ramo de higiene pessoal como se faturou na pandemia. Então, a gente tem que analisar caso a caso se aquele evento causou, de fato, algum impacto financeiro na vida das pessoas. E se esse impacto financeiro está, digamos assim, causou um abalo tão grande capaz de impedir que ele cumprisse a sua obrigação principal, que era o pagamento dessa locação. E aí, o fechamento do comércio por fato do príncipe. O que é o fato do príncipe? O fato do príncipe se caracteriza como o ato estatal, característico de uma decisão da autoridade que repercute em uma relação jurídica existente, dando causa a um dano ou prejudicando o curso normal de seus efeitos. Transformando tudo isso em miúdos. Quem foi que decidiu fechar o comércio? E aqui não é uma questão política ou não. O fechamento do comércio não dependia do empresariado. Ele estava em estrito cumprimento de uma norma editada pelo poder público, e uma norma que visava preservar vidas. Então, aquele fechamento daquele comércio, e aquele comércio que é alugado, qual o tratamento que a gente pode dar? Como a gente poderia renegociar, repactuar, e se é motivo da repactuação? É o caso do comércio do álcool gel. A fábrica do álcool gel, pelo amor de Deus, ele não poderia jamais questionar o inadimplemento pelo fato da pandemia, porque foi um período que ele faturou muito. Então, o que a gente tem que ver é, o faturamento dessa empresa sofreu abalo? Essa empresa fatura quantos por cento presencialmente, quantos por cento através do e-commerce? Então, são todos esses fatores que nós devemos analisar e somente caso a caso decidir. Porque se a empresa continuou faturando, funcionando e até muitas vezes ampliou o seu faturamento, ainda que sua sede fique num local fixo e que ele tenha um encargo de aluguel, isso ele teve maior lucro, teve maior, digamos assim, maior vantagem nesse período de crise, o que não justifica o seu inadimplemento. Por favor, Miriam. Obrigado pela presença, eu que lhe agradeço. Então, como tratar situações de caso fortuito e força maior? Aqui é um guia prático, né? Então, vocês devem buscar uma comprovação de que o fato atingiu a capacidade econômica do devedor. Vocês devem verificar a impresibilidade do fato. Eu trouxe aqui o caso da pandemia, mas se a gente lembrar, a gente teve o caso das enchentes lá na cidade imperial, Petrópolis, né? O devedor não está isento do cumprimento da obrigação principal, isso é importante anotar, ou seja, ele não está isento do aluguel, nem ele deve pagar 50% do aluguel, nem deve ter uma redução de 20%, a obrigação deve ser cumprida integralmente, salvo um aditivo de repactuação. Ora, conversou com o proprietário do imóvel, olha, a situação está assim, o senhor autoriza que dê um desconto de 20%, de 50%, ele alegou isso, tal, posso fazer? Faz o aditivo, bota lá, com a previsão também do período que esse aluguel será reduzido. O devedor, assim, da obrigação e sua mora será considerada e tratada de forma não habitual. O que é isso? É isso, ver o caso prático, né? Se a mora, ele está em mora de fato pelo impacto financeiro ou está se aproveitando da situação. E a melhor situação, a melhor solução é uma composição entre as partes, né? Vocês devem, inclusive, nesses momentos que a gente tem de pandemia, que não tem, mesmo assim, uma ligação, uma tratativa, né, inclusive com vocês, mediano, entre locador e locatário, para chegar a um denominador comum e solucionar aquele conflito durante esse período que perdurar a pandemia, né, que pode ser um período aprazado, né,
olha, vou lhe dar 4 meses nessa condição e depois a gente volta a conversar, ou vou lhe dar essa condição até que se suspendam os decretos e você possa abrir sua loja novamente. E aí vem, tudo isso daí está fundamentado nisso daí, a figura do dever ou direito de renegociação, que também não está previsto na 8.245, mas no Código Civil. O artigo 422 traz: os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. E aí a gente tem esse conceito, né, aberto de boa-fé. O que é boa-fé? E aí a gente traz o conceito da boa-fé objetiva. Todos nós nos devemos portar com o que se tem no conceito de ética, né, que é o conceito da sociedade, que a sociedade entende como direito, como digamos assim, um conceito coletivo do que é moral, né? Moral é aquele conceito do que eu acho que é certo e o que é errado. Quando esse conceito ele se torna consenso numa parcela da sociedade, na coletividade, ele adquire o princípio de princípio ético. Então, eu acho que durante a pandemia todos nós tivemos esse sentimento de compaixão, de compreender o lado do outro, né? Isso se tornou, em que pese não ser unânime, mas isso se tornou um conceito coletivo, né? Tanto que as campanhas eram fique em casa, né? Ajude com doação, e foi um momento que o Brasil, por incrível que pareça, de crise, recebeu o maior número de doações. Então, digamos assim, está explícito essa harmonização coletiva para ver o bem da sociedade, independente do impacto financeiro até. Quem tinha mais doou, quem não tinha recebeu. Então, a gente, nas nossas relações contratuais, também tem que observar essa boa-fé objetiva, que, como eu disse, é um conceito aberto e que muda de um período para outro, né? Tem um filme interessante que ele demonstra isso, que a mulher era a propriedade, e hoje é inconcebível considerar a mulher como uma propriedade. São conceitos que eles evoluem com o passar dos anos. E a boa-fé é assim. A boa-fé de hoje não é a de ontem e não será a de amanhã. E essa figura do dever de negociação ou direito à renegociação, o que a gente tem que ter em mente é isso, é impedir que ela seja utilizada para interesses pessoais e negociais. O colega ali falou que no período de pandemia o imóvel foi avaliado bem aquém e que não sabe se foi bem aquém ou não, mas, poxa, trata-se olha se tem uma boa-fé objetiva. O cara está ali, está precisando do dinheiro, tem um imóvel que vale 1 milhão e, por uma necessidade econômica em virtude da pandemia, ele está vendendo um imóvel por 500 mil. Ele não teria direito de arrependimento nesse caso? Ao meu ver, sim, porque a boa-fé nos compele a ter compaixão em um momento de dificuldade financeira e social, de permitir que ele faça isso. Assim, nos contratos de aluguéis também. Proposição para a tutela da renegociação. Isso daqui também é um roteiro prático, né? O passo 1 é o contratante, ao se deparar com a situação real de dificuldade de cumprimento do contrato, deverá se perguntar se a situação em si foi ou não motivada exclusiva ou preponderantemente por um fator extraordinário e não previsto como risco inerente do negócio. O passo 2 seria o contratante, em situação de dificuldade, deverá, em observância ao princípio da boa-fé, procurar o contratado para expor objetivamente os fatos narrados e propor uma renegociação. E aí tem um ponto importante, que quem deve procurar é o contratante, ou seja, é o locatário, porque nenhum de nós tem como monitorar a vida econômica do outro, né? Então, ele que tem que trazer essa demanda para você, para o seu escritório, e não o contrário, né? O contratado que deixou de receber, fulano atrasou esse mês, então eu vou atrás dele para cobrar, eu não vou atrás dele para renegociar. E quando chegar lá, o cara, não, eu tinha um problema financeiro em decorrente da pandemia, por que você não fez isso previamente? A boa-fé lhe exige isso também, que você, diante da vislumbrando que não cumprirá o contrato,
você me procure antes, para você não cair na inadimplência. Não é após a inadimplência que você vai me dizer que está com dificuldade. O terceiro passo, intermediar uma solução para o conflito. Se possível, permitido que o locador e locatário estejam frente a frente, seja presencialmente ou telepresencialmente. E aí eu queria fechar, queria convidar a Mari também para vir para cá, que compartilhou com vocês, para a gente fechar esse mini curso. Depois que a gente acabou aqui, eu tive que retirar 20 slides, porque não daria tempo para a gente concluir no tempo proposto, né? E queria agradecer a paciência de vocês e a oportunidade de conversar com vocês um pouquinho sobre o contrato de locação e acabar com essa frase aí. O homem nasceu para aprender tanto quanto a vida lhe permita. Então, continue se capacitando, porque o voo de vocês não tem limite, né? O nosso voo nunca tem limite, nunca se acaba. Estamos sempre alçando novos projetos, tendo novos objetivos. E queria convidar vocês para vir para cá, tirar uma foto com a gente, porque tem que sair no corretor top, né, Cris? Corretor capacitado. E vou passar a palavra. Quer tirar alguma dúvida? Todo mundo que assinou ali a lista da presença vai receber uma. São vários os slides, né? Não dá para a gente começar um assunto e deixar inacabado, né? Eu penso assim, tudo que a gente tem que fazer tem que ter início e fim, né? Então, agradeço a todos vocês. Espero, numa oportunidade com mais tempo, a gente possa discutir mais sobre o assunto. E muito obrigado. Vou passar a palavra para a Mari aqui. Agradeço a oportunidade, agradeço a atenção de vocês. E as minhas palavras também são essas, que a gente nunca desista de aprender. Nunca é tarde para você aprender e seguir o caminho da vida que você sonha, onde você sonha chegar. Então, agradeço a presença de vocês e continuem estudando para sempre ser um profissional capacitado. Um corretor top. Vamos para cá tirar foto.